Dobal tá aqui no estúdio com a gente de volta para trazer informações sobre a deputada Lucinha, porque hoje começa a ser discutido se ela vai de fato ser afastada, se o mandato dela vai ser cassado ou não. Afastada ela já tá, né, Dobal? Pois é, Agatha. Começou agora há pouco a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio, que vai definir quem é que vai ser o relator do caso dela. Lucinha, a gente lembra, foi afastada do cargo em dezembro do ano passado, depois de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio, que apontava uma suposta ligação dela com a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A sessão começou agora há pouco por volta das 10 horas da manhã. É uma sessão fechada, porque o caso dela está em segredo de justiça. E nesse encontro eles decidem quem que vai ser o relator do caso. Depois dessa definição, a ideia é que a deputada Lucinha tenha um prazo para apresentar a defesa dela. E essa defesa deve ser por escrito, porque ela não pode comparecer à Alerj por decisão da Justiça, a mesma decisão da operação de dezembro. Então o caso vai ser levado depois para o plenário da casa e aí os deputados vão votar, uma votação aberta, vão decidir se ela de fato vai continuar afastada do cargo ou não, se ela vai retornar para a Assembleia. Isso estava previsto, inclusive, na decisão da Justiça do Rio, que a Alerj deveria definir sobre o afastamento dela ou não. A expectativa é que isso leve cerca de 2 semanas até ser votado no plenário, pelo menos é o que se fala nos bastidores. Enquanto isso, tem também muitas especulações em relação ao nome de quem vai ser o relator do caso. Um dos mais cotados até agora é o deputado Luiz Paulo, que é do mesmo partido da Lucinha, o PSD, e que na época da operação já tinha colocado panos quentes na situação, dizendo que Lucinha nunca se posicionou a favor das milícias e que a investigação precisa respeitar o devido processo legal. Bom, quais são as acusações contra a deputada Lucinha? A deputada e uma assessora dela foram alvo da Operação Batismo, deflagrada em dezembro pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A PF diz que ela era chamada de madrinha pelos chefes da milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. As investigações mostraram que Lucinha e a assessora participavam da articulação política junto aos órgãos públicos para atender aos interesses da milícia. Então, Lucinha seria a intermediária entre os milicianos e as autoridades. A Justiça proibiu a parlamentar de manter contatos com determinadas pessoas e também de frequentar a Alerj. Ela está no 4º mandato como deputada estadual e antes foi vereadora do Rio por 4 mandatos. Na decisão que autorizou essa operação, eles dizem que a milícia de Zinho teria oferecido dinheiro a policiais para fazer uma mega operação contra o grupo rival do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Então, teriam pedido que o Lucinha avisasse uma outra pessoa e até o presidente da Alerj para que ajudassem na realização dessa operação contra os rivais, porque essa operação vinha sendo postergada. Bom, a gente tenta contato com a defesa e também com a deputada Lucinha e até agora não tivemos nenhum retorno. Dobal, começa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, não pela Comissão de Ética. Pela Comissão de Constituição e Justiça. O conjunto probatório, entenda-se aí, indício, evidência ou prova contra a deputada aqui citada, ele é bastante robusto, levantado pela polícia e citado pelo Ministério Público. Fato é que, em condições normais de temperatura e pressão, esse processo teria um fim absolutamente previsível, Rodolfo. Mas nós estamos num estado hoje onde as condições não são normais de temperatura e pressão e há de se observar com bastante clareza e bastante atenção o posicionamento, os pronunciamentos dos colegas da Lucinha, porque o andamento desse processo vai dizer muito sobre quem é quem na Comissão de Constituição e Justiça e depois em plenário neste processo que está correndo contra a deputada. É muito grave, mas muito grave. As coisas que estão ali são muito graves. Mas eu acho, por outro lado, que o afastamento por hora mantido, ele pode ser dessa forma tocado até que a Polícia Federal finalize o seu inquérito. Talvez até mesmo com a prisão dela. Eventualmente com a prisão dela. Mas, como a Polícia Federal fez uma primeira ação, busca apreensão, afastamento da Assembleia, e fez apreensões e buscou, certamente está levantando muitas outras coisas. Detalhe,
Detalhe, para mim, meus amigos, o que mais vai ferrá-la não é o que já pegaram, não é o que apreenderam no dia da operação, é o Zinho que se entregou e está, como a gente já no primeiro dia falava, negociando delação premiada. O que o Zinho vai falar sobre a relação com a madrinha? Segundo a Polícia Federal, né? Que ela é a madrinha. O que ele vai contar disso? O que ela fez por eles? E mais, que eu acho que a gente não pode deixar de colocar aqui, e que não pode ficar ao largo, porque senão a gente só fica olhando para a deputada, a mesma que bateu boca com a gente aqui por causa de trem, não sei das quantas, e que a gente já tinha as nossas desconfianças, mas a questão é, para dizer o mínimo, né? Mas a questão é, naquele dia, eu lembro muito bem, no dia da operação contra ela, que também foram dadas informações e conseguidas pela nossa equipe de oficiais da PM, que ao serem contactados por ela durante uma operação de prisão de milicianos, liberaram num batalhão os milicianos que haviam sido presos. Eu pergunto e gostaria de perguntar como anda ou como andam os inquéritos com relação a isso. Para que também essas raposas no galinheiro sejam pegas, sejam presas. Porque não foi só ela, não é só ela. Ela era uma ponta do esquema, segundo a Polícia Federal. Uma ponta muito importante, política, né? Mas a gente tem coisa muito grave acontecendo. Talvez a própria delação, como eu falei do Zinho, traga isso mais às claras, né?